Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauco, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você e seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo esse programa e boa noite, Érica, Camila e Vanessa. É um prazer colocar a Aganá junto nesse programa Gestoras da Segurança. A Aganá também está junto nessa iniciativa de colocar cada vez mais as mulheres nesse mercado de segurança. Contem com a gente. Muito boa noite, estamos aqui em mais um programa Gestoras da Segurança. Sou Érica Zanetti, toda terça-feira às 19h30, a gente tem um encontro marcado aqui no canal CT Segurança. Que alegria estar aqui, minha gente. Vanessa Brito. Olá. Boa noite. Camila Risse, boa noite. Fala, boa noite, pessoal. E Letícia, nossa super convidada, que daqui a pouquinho eu vou falar do currículo dessa grande profissional. Prazer estar com ela aqui hoje. Muito boa noite, Letícia. Boa noite, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Muito bom, obrigada a você. Pessoal, estamos aqui num dia incrível, vamos ter um bate-papo extraordinário, um bate-papo que vai contribuir com o conhecimento de todos. Vamos falar sobre ética, vamos falar sobre carteirada, minha gente, autoritarismo, um assunto super polêmico, mas que a gente conhece muito bem aqui no nosso país, em outros países, que a gente também vai falar sobre isso. Antes de mais nada, quero aqui, estou olhando o chat, muita gente querida, conhecida, chegou cedinho para falar boa noite para a gente, que alegria ter vocês aqui. Muito obrigada a você que está dedicando o seu tempo a nos acompanhar mais uma vez, pessoas que estão aqui no nosso toda terça-feira, acompanhando, contribuindo. Recebam esse programa hoje como um programa para você. Faça suas perguntas, dê uma animada no chat, dê o joinha, que isso para a gente é legal, para o nosso programa. Vamos dar isso, é muito importante. E vamos lá. Que horas são? 19h33. Eu adoro esse horário, eu adoro esse programa. Esse é o momento que a gente faz o nosso momento happy hour, como é tipo à noite, o horário onde as pessoas já estão finalizando ou já finalizaram o seu trabalho. Eu quero aqui sugerir a vocês que peguem sua bebida, sua taça de vinho, sua água, o que vocês quiserem, e vamos fazer um brinde. Um brinde a mais um programa Gestoras da Segurança,
Um brinde à Letícia, que está aqui conosco, super obrigada. Bem-vinda. Vanessa, Camila, mais um programa juntas. Saúde, pessoal. Um brinde a todos. Saúde! Saúde, viva! E tem bastante gente brindando aqui com a gente, viu, Érica? Só para prestigiar aqueles que não perdem um programa do Gestoras, estão sempre aqui acompanhando e fazem questão de mandar um salve aqui no chat. Então, faça como eles, mande sua mensagem aqui também. Então, quero dar uma boa noite especial para o Leonardo Simonetti, para o Roberto Costa, para o Rodrigo Camargo, para a Margarida Medrano, para Tami Zanetti, essa é da família, hein? E tá em peso aqui a família, ó. A família Zanetti, Tami, Renan estão por aqui também, o Teane Silva, o Zé Roberto, grande também companheiro, está sempre aqui, Daniel Rocha, Clarita Costa, seja bem-vinda, grande Viane Piroja, não perde um programa, uma companheiraça. Sempre, toda terça. João Gabriel, Antônio Mota, Adalberto Benhaja também apresenta programa aqui, integrando segurança aqui no canal do CT. E participa do Café com Segurança todas as manhãs, às 8 horas da manhã. É o Caio Coppola aqui do nosso canal. É o Caio Coppola. A Márcia Lima está por aqui também. Ronaldo Amiga. Maiante, bastante gente. Luzia Torim, bastante Mamis, querida! Essa é do clã Zanetti, está crescendo aqui. Tá. A Érica, que não está, se já tem uma horda de fãs, ainda tem o clã da família aqui que tá sempre Pois é, tá dominando o chat. Vamos reverter esse placar, pessoal. Vamos. Tem uma família aí, manda mensagem no grupo rápido. A minha família tá atrasada, gente, mas tem amigas já entrando. A Márcia entrou aqui, maravilha, saudade, que bom ter esse prestígio aqui hoje no canal, muito bom. Que legal. Olha, o Flávio está aqui pela primeira vez, Flávio, e você vai viciar nesse programa aqui, que você vai ver que é muito legal. E eu não vou dar carteirada, não, mas é muito bom esse programa, você sabe? Eita, hoje promete. É isso aí. Só para a família Brito entrando aí também, viu? José Carlos Conceição, não é Zanetti, mas meu tio querido, muito bom, gente, muito bom essa audiência, uma delícia. E, pessoal, hoje estamos no 12º programa Gestoras da Segurança. Quem não assistiu e quer assistir, é só entrar no canal CT Segurança, todos os episódios estão lá, conteúdos incríveis que a gente traz para vocês como conhecimento, para utilizar no dia a dia. E é o caso do assunto de hoje, que nós vamos agora, eu vou apresentar a nossa querida convidada, Letícia Sugai. Eu estou convidando essa mulher desde junho, mas ela tem uma agenda muito doida. Letícia. Não, mas ela sempre esteve à disposição, é que a gente não conseguiu conciliar por conta de aulas, compromissos, mas, Letícia, é um grande prazer receber você aqui no Gestoras da Segurança. Eu sou encantada pelo seu trabalho, te acompanho já há algum tempo, até por apresentação da Vanessa, a Vanessa que indicou você, e realmente eu percebo que você faz um trabalho incrível que a gente vai comentar hoje, e vou apresentar a Letícia para depois deixar a palavra com ela, tá bom? Gente, Letícia Sugai, ela é sócia das empresas Veritas, Gestão de Riscos e Compliance, fera em compliance, a mulher conhece tudo. Não vamos falar de compliance hoje, vamos deixar para um outro momento. Como que é? Hashtag Letícia 2, né? Letícia 2. E a empresa Gordion Consultoria, presidente do Instituto Paranaense de Compliance e criadora de um movimento que vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, ela vai falar um pouco. Integridade sempre vale a pena. Ela é uma grande defensora, isso é muito legal que a gente vai falar. Bem, premiada, venceu o primeiro prêmio de Compliance Across América, por sua contribuição para a disseminação da ética na sociedade brasileira. Letícia, como eu já disse, você é incrível, super admiração, mais uma vez gratidão por você estar no nosso programa, é um prazer receber você, fique à vontade para falar o que você quiser, o programa é teu. Eu nem tenho muito o que falar, eu só tenho a agradecer, é um prazer poder participar com vocês, eu digo isso, reforço sempre nas minhas exposições que é um tema pelo qual eu trabalho, tenho a sorte, para quem não conhece, deixo aqui uma dica de um framework muito legal, que é o propósito na cultura oriental, né? O Golden Circle do Simon Sinek, adaptado na cultura oriental, que é o Ikigai.
E aí, quando você junta esses quatro círculos do que você ama fazer, do que o mundo precisa, o que você é bom fazendo, e que eu acho, né, que alguma coisa eu sei, e que eu tenho sorte de ser remunerada para fazer, você encontra o teu propósito. Então, falar de integridade, de compliance, ética e todos os temas concernentes são um prazer, são uma missão para mim, são realmente um propósito de transformação cultural, social, e através aqui da minha atuação, que é por meio das organizações, intervindo em um elemento que é presente em qualquer sociedade, entendendo que eu não consigo mudar ou chegar na cabeça de cada indivíduo, de cada ser humano, mas que talvez as culturas corporativas ajudem a disseminar esse tema de uma forma mais alavancada. Então, obrigada por me darem essa oportunidade de falar de um assunto atual, pertinente, acho que é a realidade de muitos de nós aqui no Brasil, e concernente também ao nosso tema técnico de atuação, que no meu caso é compliance. Eu que agradeço pelo convite. Muito bem, muito obrigada. Mais uma vez, vai ser excelente o nosso programa hoje. Hoje à noite promete. Quando a gente fez a divulgação desse programa, e o que me chamou a atenção, eu assisti um vídeo que Letícia postou no Instagram dela, que me chamou muito a atenção, que é, você sabe com quem você está falando? Né? Que é uma coisa muito forte, mas que acontece muito, e a gente vai falar sobre esse assunto hoje. E Letícia, uma pergunta, é possível educar para a ética, ou a ética já vem de berço? Boa. Minha opinião, tá? Tem opiniões e teorias divergentes, inclusive, em relação a isso. Vou seguir aqui uma linha filosófica aristotélica. Educa-se para a ética, e a gente pode agora lançar a mão da biologia, nós não temos no nosso código genético, no nosso DNA, um gene de ética. Portanto, o meu entendimento é que sim, nós temos que recuperar um pouquinho o prazer por educar, inclusive sem firulas, de sermos mais retilíneos nos conceitos que nós queremos passar e cultivar, desenvolver, educar os adultos, ensiná-los para o que é certo e para o que é errado. A criança não nasce sabendo isso, né? Muita gente diz é uma virtude inata, ou você é íntegro ou você não é. Não é bem assim, né? E existem alguns exemplos sociais que podem demonstrar essa mudança de comportamento para o bem e para o mal. Existem estudos também, pesquisas, e uma bastante interessante de um magistrado que diz que em qualquer amostragem de pessoas que nós coletemos, né, que nós peguemos, 80% dessas pessoas estão numa faixa, numa zona laranja de comportamento. Significa que elas precisam constantemente serem puxadas para a zona verde, onde estão 10% das pessoas e os outros 10% para fechar nossa conta estão numa faixa vermelha. Ou seja, nós temos que colocar os líderes, selecionar os líderes da faixa verde para constantemente educar para a ética essa faixa amarela ou laranja que está aqui no meio dos 80% que é a massa. Então, até lançando eu sei que não é o nosso tema hoje, mas falando um pouquinho do trabalho de compliance, é isso. É constantemente reavivar e realimentar esse conceito de que condutas que antigamente talvez fossem aceitas, hoje já não são, e a grande máxima, a mulher de César não basta ser, precisa também parecer honesta. E aqui são só alguns dos exemplos para tangibilizar a capacidade e a importância, né, o dever que nós temos de sim educar para a ética. Não esperem que as pessoas venham com isso já no pacote genético, como eu falei. Esses 10% que você falou, que é o faixa vermelha, né, que são pessoas... Tem reversão? Corrompidas? Difícil. O nosso grande problema, nosso grande desafio é que em muitas instituições nós temos lideranças vermelhas. Educa-se pelo exemplo, nós sabemos que o exemplo arrasta, eu sempre digo que os líderes são para os liderados, exemplos e referências, assim como os pais são para os filhos. Eu tenho inúmeras histórias sobre como o meu pai é a minha grande influência e por isso é tão fácil, é tão natural trabalhar com um assunto que me veio desde a minha infância, né? Mas a gente poderia tentar trabalhar, só que é como uma pessoa que é muito boa em matemática e ruim em português. É mais fácil ela fazer uma faculdade relacionada a uma ciência exata do que ir para as humanas. Investir naquilo em que ela é boa. Então, fortalecer a nossa faixa verde e buscar recorrer à faixa laranja para conversão a verde, sempre lembrá-los, do que converter a vermelha para verde. Nós temos um salto muito grande aqui. Claro, não é impossível, é difícil,
mas é um trabalho mais árduo, mais desgastante talvez, porque os modelos mentais já são muito mais enraizados, não se acredita que integridade vale a pena. Posso fazer uma pergunta? Claro. É possível definir o que é ética, o que é ser ético? Porque pode parecer uma coisa que tem uma definição diferente para cada pessoa. Tem algum tipo de componente de subjetividade ou é uma coisa determinística que é possível ter uma definição clara? Para tentar que nós fiquemos aqui todos na mesma página, tem várias definições. Eu gosto muito da que diz sobre a reflexão do limite do campo alheio. Perguntar até onde o que eu estou fazendo respeita o limite do campo alheio, até onde eu atribuir apelidos, eu fazer determinadas brincadeiras, adulterar alguns processos, é ético, até onde eu não estou infringindo esse limite, esse do terceiro. Tanto que a etiqueta, que é a pequena ética, é justamente isso, ela veio para educar com maneiras sociais, enfim, respeitando esse convívio. E a ética, já numa proporção maior, nesse entendimento do indivíduo e dessa convivência social, entendendo até onde o que para mim é ético, mas para o outro não é. E aí a gente chega também no conceito da moral e da noção coletiva mesmo, né? Mas a noção é o conceito do qual eu mais gosto. Mas claro que existem outras definições também. Acho que ela é mais tangível aqui para nós. Letícia, já tem uma pergunta aqui do Roberto Costa que eu achei interessante. Ele está perguntando qual a fonte da informação dos 10-80-10. Ele pergunta se é uma teoria da integridade aplicada pelos israelenses. Não, eu acho que é um estudo, eu só não me lembro de cabeça agora o nome dele, mas é um estudo de um magistrado aqui brasileiro. Mas eu pego isso e depois eu passo para vocês para poderem compartilhar com ele. Eu não sei se tem alguma relação com o que ele falou, talvez sim, mas eu nunca ouvi falar. Muito bom. Se puder compartilhar, é legal, porque aí a gente repassa essa informação. Quem usa muito isso é Marcelo Zenkner, da Petrobras, né? Ele sempre dá esse exemplo, eu sempre cito o nome, eu sempre ouço, nunca me lembro das estatísticas, que para mim são importantes. Legal. E me diga uma coisa, no artigo 5º da Constituição Federal, que isso você comentou no seu post, onde diz que todos somos iguais perante a lei. Até que ponto isso, na prática, funciona? É assim mesmo ou não? Já que a gente está falando desse tema, que é o tema polêmico da carteirada, como que é isso? Para o brasileiro, né? Sim, não é, né? A gente vê uma série de privilégios e é difícil dizer que todos são iguais perante a lei, diante de tantos exemplos, desde que eu gravei o vídeo que aconteceu, essa situação que me motivou não só a gravar, mas a escrever. Eu publico quinzenalmente em 2 jornais aqui do Paraná, mas foi o tema de discussão daquela semana, e desde então aconteceram inúmeros outros fatos que nos mostram e evidenciam como é difícil você entender que todos são iguais perante a lei. Casos que saíram aí na mídia, né, dos Mateus, da juíza aqui, inclusive, do nosso estado, me permitam colocar isso, porque é importante exemplificar. Claro. Da juíza que sentenciou o rapaz em função da cor da sua pele, a gente teve aí o caso do aborto, agora da menina de 10 anos. Nós temos todos os dias inúmeros exemplos de que discrepâncias acontecem em função de inúmeras variáveis, de classe social, de cor, de credo, raça, gênero, condição social, enfim. Não dá para dizer que, se numa sentença numa juíza que deveria ter a posição mais imparcial de todas, foi parcial devido a um caráter físico, um critério físico, onde é que as pessoas estão sendo julgadas de maneira igual perante a lei? Onde é que essa reflexão nos leva? Não, acho que não é só o autoritarismo que influencia nisso, são outras características também, mas infelizmente nem às vezes na mão da justiça a gente consegue ter esse tratamento imparcial. É uma pena, né, que é o nosso exemplo, né, isso aí é bem complicado. E no Brasil, como que a gente sabe que essa questão do autoritarismo é uma questão de um problema mundial, mas como que você vê, você que é uma estudiosa do assunto, a relação do Brasil com os demais países? A gente tem um índice maior, vamos dizer assim, tem alguma relação econômica? Como que é isso, Letícia? Esclarece aí para a gente. É interessante observar que esses fenômenos sociais são influenciados também por outras variáveis.
A gente estava aqui falando mais cedo, né, sobre a questão da colonização, do nosso processo exploratório, que é muito raso colocar a responsabilidade de toda essa situação complexa que se configura hoje no Brasil nas mãos de um ou outro fator. Eu acho que as discrepâncias, as diferenças econômicas nos levam também nos deixam, né, fazem com que nós nos deparemos com esse cenário, quando existe mais essa isonomia, acesso à saúde, segurança, informação, recursos básicos de qualidade de vida, talvez a tendência seja, nunca experienciei ter uma vida em outro país, né, sempre morei aqui, mas do que eu vejo, do que eu estudo e analiso, acho que a tendência seria que talvez isso fosse reduzido. Aqui a gente tem, desde épocas de capitanias hereditárias, essas diferenças de poder muito grandes, o que nos leva a ver historicamente essa nossa expectativa por grandes solucionadores de problemas de forma pontual. Então, chega aqui um Dom Pedro, declara independência em cima do seu cavalo como um messias, e a gente coloca essas expectativas nessas pessoas que venham e resolvam os nossos problemas. Então, essa diferença muito grande entre a pessoa que está lá em cima e eu que estou aqui como um simples mortal, né, uma reles civil, a gente também já se coloca nessa situação. Nós nos deixamos, nós nos condicionamos e nos deixamos passar, digamos assim, por essas situações, à medida em que aceitamos que a pessoa vem e fale conosco a frase que você mencionou no início da pergunta. Com quem você pensa que você está falando? Eu sou subserviente, baixo a cabeça e digo, realmente, eu sou simplesmente uma pessoa que se dedica a essa tarefa, e você é, né, um líder, um salvador que veio aqui e construiu muitas coisas. Qual é a grande diferença entre vocês, entre nós, olhando sob a ótica do artigo 5º da Constituição Federal, se todos somos iguais enquanto seres humanos? Acho que as nossas características, como eu mencionei, demográficas, sociais, econômicas, levam, assim como em outros países, levam a que esse autoritarismo se fortaleça, enquanto que em lugares nos quais as condições são mais acessíveis às pessoas, isso também se reflita na conduta e no comportamento delas. Você acaba que tem um ciclo malicioso nesse caso, né? Porque eu, como da área de vendas, a gente estuda muito a parte do perfil comportamental. Então, tem estudos que mostram que o brasileiro tem um grande respeito à hierarquia, não estou nem dizendo de autoritarismo, mas tem um grande respeito à hierarquia. Então, é bem fácil encontrar na internet, inclusive, pesquisas nesse sentido, e pegadinhas até nesse sentido, de a pessoa estar com um uniforme e, de repente, impõe um respeito, desperta um sentimento de autoridade na pessoa, por basicamente estar vestindo um uniforme, sem que ela tenha imposto a sua autoridade. Então, acho que tem todos esses fatores que você comentou, né, Letícia, de o cenário favorecer ao autoritarismo, mas tem um pouco também da questão do perfil cultural, que aí, assim, as raízes disso acho que são bem difíceis de analisar, mas que existem países em que a população tem maior ou menor respeito à hierarquia. Como no Brasil a gente costuma ter muito respeito à hierarquia, eu acho que também cria-se um cenário favorável para a gente, como você falou, baixar a cabeça quando o cara quando a gente sofre algum tipo de postura autoritária. E você comentou sobre o papel da liderança, e o Roberto comentou aqui uma coisa bacana, que eu acho que podemos trazer para esse ponto, do mundo corporativo, né? Que ele fala, daí a importância dos códigos de ética nas empresas, uma boa maneira de educar as pessoas, já que os freios morais não são suficientes, esses freios externos acabam contribuindo. Comenta se você puder, não sei se as meninas querem fazer alguma pergunta nesse sentido, mas acho que como que isso se traduz no mundo corporativo? Porque a gente que é do mercado de segurança, a gente fala com quem você está falando, a gente já pensa no militar, no policial, dando uma carteirada, mas não é bem assim, você mesmo já falou das lideranças. Como que é a sua experiência com isso? Se tiver algum caso para contar também, acho que seria legal. Boa. E você sabe que ontem, até, só fazendo um adendo antes de entrar na resposta, uma menina veio me perguntar a minha opinião, recomendação que eu dava para ela fazer a tese de mestrado dela sobre a governança na indústria bélica brasileira, porque ela é militar, está fazendo um mestrado de direito empresarial e gostaria de estudar sobre o tema, mas tinha muito pouca teoria, né? Eu falei, que tal se você invertesse a sua ótica e falasse como a estrutura de governança militar influenciou e influencia em sistemas de gestão?
Ano passado eu fiz um curso de chefe, nada a ver aqui com o nosso tema, tá? Parênteses. Quer dizer, tem a ver mais ou menos com a pergunta que você fez. Fui fazer um curso de chefe de cozinha e descobri que era uma aula só, enfim. E eles têm uma organização com herança militar, né? Inclusive os cargos, as roupas, toda a doutrina que se segue dentro da linha de produção de uma cozinha, o chefe, o sous-chefe, toda a hierarquia, como você falou, ela vem dessa influência. Às vezes a gente nem percebe como as coisas boas também são extraídas e são aproveitadas. Então, aí entrando na tua pergunta da liderança e como isso é aplicável no dia a dia corporativo. É muito interessante porque a organização tem o seu papel social. Quando ela é uma organização de segundo setor, ela não é um mero gerador de superávit. Terceiro setor, ainda mais, né? E primeiro também, as organizações públicas, elas são um fenômeno social. Como tal, tem o direito e o dever de educarem essas pessoas que têm nessa empresa, nessa instituição, geralmente a sua segunda camada de educação depois do seio familiar. Então, olha que legal, se a pessoa não teve a oportunidade de ter o convívio ou de debruçar tão a fundo em estudos como os que nós estamos falando aqui, hoje essa matéria tem muito mais publicização e muito mais oportunidade de debate para que essas pessoas no ambiente corporativo recebam, sejam nutridas com essas informações e voltem para casa, para os seus círculos sociais e repliquem isso. Então, olha a importância dessas lideranças, trazendo esses exemplos de conduta e fazendo um ciclo de PDCA, de melhoria contínua. Acredito que a maioria do pessoal que conheça, né? Mas para quem talvez não saiba, é o Plan Do Check and Act. Eu olho muito o tema da ética e da integridade nas empresas dessa forma, que não adianta você ir lá implementar um código de conduta, código de ética, ensinar os valores ou como aquela cultura aceita ou não determinadas ações e você deixa largado dessa forma. O ser humano tem uma curva de desaprendizagem constante, porque todos os dias nós somos massacrados com inúmeras informações. Então, amanhã, nós que estamos aqui discutindo sobre esse tema hoje, o pessoal que está nos assistindo, é natural que a gente se esqueça de muitas coisas, porque outras vão se sobrepondo em graus de importância. Então, é o reforço contínuo e positivo constante das coisas que são mais importantes para o estabelecimento desse cenário, dessa cultura. Um dos reforços, naturalmente, é o exemplo, são as normas, são as condições técnicas, digamos assim, para que as pessoas tenham essas bases para tomada de decisão, e do outro lado, a punição, a medida disciplinar, olhar para esse ciclo que se fecha, essa melhoria que se retroalimenta com as devidas ferramentas que devam ali ser implementadas. Então, sim, é um ambiente muito fértil para se falar desse tema, contanto que seja executado e implementado da maneira correta. As empresas vêm... Só um segundinho, deixa eu entrar aqui, só para pegar esse gancho. Eu percebo que as empresas, e você, que é especialista em compliance, não é o nosso tema principal, mas está ligado à ética, tem investido muito, principalmente as multinacionais, em relação à compliance, né? Os procedimentos, as regras, as normas e com punição. E é o que você falou, muitas vezes os colaboradores, eu trabalho em uma multinacional e eu percebo isso, o quanto ela investe em compliance, o quanto ela está o tempo todo falando sobre a ética, né? E muitas pessoas, de fato, não tiveram isso dentro de casa, com seus familiares, essas indicações. E eu concordo com você, eu percebo que o papel da empresa, que eu acho que as empresas pequenas e médias tinham que trabalhar assim com seus colaboradores também, reforcem cada vez mais a questão da ética. E eu acredito nessa questão de que você pode sim melhorar o ser humano. Então, hoje, na empresa onde eu trabalho, há 6 anos, e por ser da área de segurança, eu vejo a importância disso. Então, é só um reforço do que eu vivo no meio corporativo também. Fala aí, Ivan. Eu ia perguntar para a Letícia, quando a gente fala de código de ética nas empresas, né, para você trazer para a gente, o próprio Fernando está colocando aqui, que algumas consultorias, lamentavelmente, vêm de código de ética pré-formatado. Então, assim, o que você pode passar de informação para quem hoje, as pequenas empresas que não têm isso implementado, né, o benefício de ter um código de ética, e quando a gente olha para o mundo corporativo e vê a questão da carteirada, a gente transforma aí para uma questão de assédio, né? E dentro de uma organização. E muitas pessoas hoje acabam
tendo medo, né? Não é nem o respeito ao código de ética, mas medo porque você está numa organização, enfim, medo de delatar e medo de sofrer retaliação, inclusive, né? Uhum. Olha que legal, mais de 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias, né? Não podemos nos esquecer, é claro que compliance é um tema conhecido em grandes empresas, em multinacionais, mas a tua pergunta é muito pertinente a partir do momento em que nós estamos falando de uma realidade de pequenas e médias empresas, que muitas vezes já tem esses preceitos muito claros na cultura desses líderes. Inclusive, eu, antes de fazer treinamento, sempre aplico um questionário. E tem uma pergunta que eu não deixo retirarem, que é: seus líderes são exemplos de conduta para você? Se um cliente me disse assim, nossa, isso vai ser meio polêmico se a resposta for não, né? Vamos tirar? Eu falei, não, é justamente essa resposta que eu preciso ter, porque o treinamento vai ser direcionado nesse sentido. Então, nas pequenas e médias empresas, o que nós vemos é um contato muito mais próximo, assíduo, e essa cultura sendo passada sem grande necessidade de formalização. Mas já é feita de fato, né? A gente só precisa meio que colocar de direito também, colocar no papel benefícios de nós termos isso. Às vezes é difícil imaginar antes do entregável pronto, mas a segurança das pessoas de poderem tomar decisões diante de dilemas éticos, que nós falamos hoje em dia, num país em que hoje é tudo conectado, qualquer passo fora da linha que você dê provavelmente vai ser registrado por alguém, né? Concorrências muito ferozes. Dar essa segurança para os teus colaboradores, terceiros, prestadores de serviço que estão agindo em seu nome, também te tranquiliza no final do dia, te oportuniza a investir, inclusive, dedicar recursos estratégicos para aquilo que tem mais importância na tua cadeia de valor, nos teus processos que são mais críticos, sabendo que essas pessoas vão se deparar, e todos os dias se deparam com zonas cinzentas. Eu digo que todos os dias nós temos sim a oportunidade de cometer não conformidades, e a construção dessa cultura ética é um exercício diário, de entender que a integridade no coletivo vale mais a pena do que nos ganhos individuais, do que o que você vai ter, e de que essa construção é uma maratona, não um sprint de 100 metros. Então, formalizar isso para que no futuro, inclusive, nós demos rastreabilidade. Nosso mindset aqui é worst case cenário, de vocês também. Sempre, infelizmente, preparar para o pior. Até um pouco ruim isso, mas é a nossa função, olhar para o que pode dar errado e prever cenários a fim de que isso seja mitigado o mais rápido possível. E uma última colocação que eu queria fazer dessa resposta, Rinaldo Gotto fala muito isso, que o difícil dessa nossa atuação é ser julgado no futuro, com ferramentas do futuro, em relação às atuações que você teve no presente. Assim como nós estamos fazendo hoje, com pessoas que vieram e tomaram decisões antes de nós, com outras ferramentas, com outro nível de informação, e que hoje são julgadas, são analisadas nessa conjuntura. O mesmo acontecerá conosco. Se esse código ou se um instrumento orientador puder deixar mais claras essas decisões, isso facilita a vida de todos, deixando relacionamentos mais claros, transparentes e lisos, né, retilíneos. Letícia, eu entendo a indignação do Fernando, né, quando ele fala que a consultoria que deveria prestar um serviço personalizado vende algo pré-formatado, mas eu também, como empreendedora, entendo o dilema de quem quer fazer um movimento e muitas vezes não sabe por onde começar ou não tem os recursos para contratar uma consultoria, por exemplo. Então, uma pequena empresa que está assistindo esse nosso papo, que se sentiu tocado, que quer começar um movimento de iniciar um código de ética na sua empresa, aonde que ela pode buscar referências para começar a desenhar esse código de ética? Ok, e primeiro internamente, né, dentro dos seus próprios valores. A ética é essa discussão que justamente propicia olhar para quais são os valores que embasam esse negócio. Olhar para essas lideranças e entender o que já é feito na prática que precisa de uma simples formalização. Além disso, o Alliance for Integrity e Transparência Internacional tem uma série de ferramentas, não só em termos de códigos, mas de análise de riscos, de programas de treinamentos, de ferramentas gratuitas que podem e devem ser mais disseminadas para esse público, a fim de que eles possam ter acesso a essas ferramentas e possam utilizar de uma forma personalizada. Claro que a gente não quer copiar, a ética não se copia, ela varia, inclusive, valores morais também mudam de acordo com cada sociedade. E a gente não vai ter códigos semelhantes entre empresas, embora, claro, que a espinha dorsal muitas vezes pareça a mesma, mas eu recomendaria essas
referências. A CGU, a Controladoria Geral da União, também tem excelentes materiais voltados para esse público, mas tentem extrair das lideranças e ver no dia a dia de vocês quais são as situações que já acontecem, mas precisam desse preto no branco, digamos assim. Muito bom. Letícia. Gente, estamos... pode falar, Vã. Não, eu ia colocar, só que como eu trabalho com investigações corporativas, eu estou o tempo todo tratando esses dilemas éticos, né? E junto com a implementação de um código de ética, precisa vir a questão do treinamento, um treinamento contínuo, para que você consiga aplicar o código. Eu já ouvi em investigações, já ouvi perguntas assim, está escrito no código de ética? Mas aí vem aquela questão, não está escrito explicitamente, pode ser interpretável, mas aí tem a questão do bom senso, né? E como colocar isso, né? O código escrito ali no pé da letra, preto no branco, e a questão do bom senso numa corporação, por exemplo. É um exercício de maturidade que vai acontecendo. Eu fiz uma pesquisa no meu mestrado há 2 anos com 40 organizações no Brasil inteiro, públicas e privadas. E o que se vê é que num primeiro ano de implementação desse tipo de ferramenta, existe uma boa vontade, uma pré-determinação, mas pouca condição de instrumentalizar, dando robustez para o processo. Também me deparo algumas vezes com empresas que têm essa boa vontade, essa proatividade de fazerem alguma coisa, mas depois tem dificuldades em ter justamente esse lastro, como você diz. Eu quero implementar um canal de denúncias. Tá bom, aí chove denúncia no primeiro mês, você não sabe o que fazer, porque não tem o processo claro. Não tinha o código, não tinha alçadas, não sabe para quem reportar. Então, existiu essa proatividade, tem uma boa vontade, até uma ingenuidade até certo ponto, porque antes precisaria de fazer uma outra tarefa de casa. Então, claro, essa zona cinzenta, como se diz, hoje mesmo eu também participei de uma reunião de um comitê de compliance, um comitê de conduta, em que a situação que estava sendo discutida, e os dilemas éticos você sabe melhor que eu, nunca tem uma solução fácil, né? Para isso que esses grupos existem, para que haja deliberação com uma visão multidisciplinar. Do contrário, o código resolveria todos os nossos problemas. O legal é que o código sempre vai sendo atualizado com situações da vida real, que precisa esse código ser um instrumento teórico com base empírica. A gente vai lá, testa na teoria e aí vem e traz para a prática. Por isso é tão difícil construir um código numa empresa nova, que não tem histórico de riscos para nos alimentar. Mas eu diria que, claro, a gente sempre, não só nesse tema, mas em qualquer seara da nossa vida, vai precisar sopesar aquilo que está formalizado e um bom senso de... Está nítido que isso não foi uma não conformidade. O código é a última versão de 2016. E aí? O que acontece? Que não está no código e a gente não vai investigar? É até onde fica o nosso princípio ético, individual, moral, de não ir atrás de uma situação que, por uma falta de formalização, pode causar um dano muito maior para a empresa. Acho que sim, podem haver essas exceções, elas só precisam dessa rastreabilidade, dessa formalização. No caso de uma investigação, uma ata registrada, né, uma deliberação pela própria alta administração, de uma situação não abordada, mas que seja um nítido caso de não conformidade ou desvio de conduta. Sim. Fantástico. Estamos com um monte de assuntos interessantes, muito aprendizado aqui. Eu estou aprendendo muito, Letícia. Obrigada mais uma vez. Pessoal, uma audiência incrível, que eu estou super feliz em ver a nossa audiência. Aproveitem, deem o seu like, deem o seu joinha, para que a gente tenha aí bons resultados do nosso programa. E, Letícia, você é uma super defensora, né, da educação e da transformação. Como que a gente pode melhorar o nosso comportamento em relação à ética? Sei que você já falou que tem pessoas que já têm a predisposição, pessoas que são educadas, e você, depois eu quero que você fale do teu... como que chama que você me passou? Que eu amo. Do movimento? O teu movimento, esse movimento que é super bacana, que eu acho que você trabalha muito essa questão. Como que a gente pode melhorar como ser humano em relação a essa questão de ética? Então, dá para dar essa resposta sob 2 pontos de vista. O simples e direto de você vai deitar sua cabeça no travesseiro e dormir mais leve, mas também, filosoficamente, nós temos a explicação de que pessoas éticas são mais felizes. Justamente aí trazendo esse conceito do deitar a cabeça leve no travesseiro, porque eles têm um senso de justiça e lutam com valores que são dignos, são lutáveis por causas nobres, digamos assim.
Então, se essa virtude, se essa conduta ética pode ser atrelada a essa noção de felicidade, porque você não deve nada a ninguém, porque você sabe que não está mentindo, porque você tem essa consciência mais leve, sabe que está lutando por uma causa justa e que está, inclusive, influenciando outras pessoas nesse sentido, talvez essa seja uma justificativa mais atraente para as pessoas se interessarem um pouco mais. O que eu sempre levanto, né? Eu incito as pessoas a fazerem, a começarem a refletir, em relação às suas próprias condutas. Sai um pouco aqui da Letícia, olhe-se de fora e perceba se o que você faz respeita também o seu próprio limite e o limite do campo alheio. E vou dar um exemplo que eu descobri esses dias aqui em Curitiba. Fui estacionar no supermercado, tinham vagas assim, na vertical, um cidadão chegou e estacionou atravessado, na horizontal. Aproveitei as redes, tirei uma foto, publiquei, cobri a placa e brinquei assim, o que você diria para esse motorista? E tive inúmeros tipos de respostas das pessoas indignadas, pensando que poderia ser alguém com alguma deficiência, parando na vaga errada, etc. Aí eu descobri que aqui em Curitiba, por exemplo, existe um instrumento de controle social muito bem-humorado, que é um bloco de multa moral. Já imprimi o meu, tá no meu carro, e você tem um formato de multa mesmo, e você ajuda ali a educar para o certo esse cidadão que ou por negligência, ou por dolo, ou por omissão, tenha cometido uma não conformidade no trânsito, né? Uma infração que a gente sabe que geram tantas discussões, inclusive muitos dos exemplos de se falar da pequena, entre aspas, conduta ética, são no trânsito. A pessoa que estaciona numa vaga irregular, corta uma faixa, ultrapassa numa faixa contínua, corta pelo acostamento e assim por diante. Esse bloco de multa moral, você vai lá, anota qual foi a não conformidade, claro, ele tem um texto assim, escrito pela própria prefeitura de que leve isso com um bom humor, entenda que, claro, não é uma sanção legal, né? Você não vai receber uma infração, não vai receber uma autuação, mas preste atenção na sua conduta. Então, veja, existe a necessidade, muitas vezes, da tangibilização. O ser humano também precisa desses marcos. Estava semana passada conversando aqui com o Controlador-Geral do Estado, ele falou que quando começar a implementação dessas iniciativas, o pessoal queria saber, mas quando que vai ser a inauguração? E vai ter uma placa? Não é por ser servidor público, mas por ser humano, de que a gente precisa desses marcos e dessas viradas de chave, muitas vezes. Então, objetos como um bloco de multa moral, alguém que vestiu uma camiseta, né? A partir do momento em que você coloca isso, as pessoas começam a te chamar a atenção porque leem o que está escrito no seu peito. Então, não é simples o exercício de agora serei ética. Agora eu vou prestar mais atenção nisso no meio de um torvelinho de diversas outras situações que acontecem no seu dia a dia e que você precisa dar importância também. Então, esse exercício, aqui na minha casa, por exemplo, a gente tem um código de conduta verbal aderido por todos, que o primeiro princípio é honestidade sempre. Se você está se sentindo desconfortável com alguma coisa, fale, senão depois pode dar algum problema. Então, adotar essas pequenas atitudes no seu dia a dia causam uma transformação muito interessante a partir do momento em que elas são nutridas, né? Não podemos nos esquecer do ciclo reforçador e retroalimentador. Algumas sugestões. Ô, Letícia, o Roberto comentou aqui uma coisa legal. Estou rindo já. Você está rindo, né? Uma surra de cinta ou de chinelo também ajuda. Mas, também. Esse repressor, né? Lá na medida disciplinar. Esse bloco de multa eu não conhecia, mas você sabe que a minha sogra já implementa isso há muito tempo. O pessoal que para na vaga de deficiente, ela tem uns bilhetinhos que ela deixa assim, parabéns, você realmente é deficiente de cidadania. Mas uma coisa que eu queria comentar com você, e pegar a sua opinião, você falou duas coisas bacanas. Você falou assim um pouco da questão filosófica da coisa, das motivações do ser humano de, né, atender aí as questões éticas, seja pela motivação do bem ou pela cenourinha na frente ou cenourinha atrás, né? Uhum. Falando o português claro. E você compartilhou esse seu caso aí das redes sociais. O que eu queria te provocar para pegar a sua opinião, já que você também estuda esse tema há bastante tempo? O papel das redes sociais nisso tudo, porque, levando de novo para o papo da filosofia, tem aquele famoso lá, o panóptico de Bentham, né, que está todo mundo sendo observado e é uma cadeia que não tem guardas porque as células são abertas e um vigia o outro e todo mundo é punido. Então, é o modelo de Bentham lá, que é muito legal, e as redes sociais acabam fazendo muito desse papel. A pessoa talvez tenha medo de ser exposta. Você enxerga que isso é uma realidade? As redes sociais... hoje, essa facilidade de você expor uma pessoa que está fazendo cagada ali,
influencia as pessoas a se moderarem um pouco mais? Como que você enxergou essa evolução no tempo, já que, apesar de ser super nova, a gente sabe que a internet deu um boom aí, né, nos últimos anos? Eu vejo que sim. De um lado, não basta existir simplesmente a ferramenta, as outras pessoas precisam também saber que tem a condição, a oportunidade, digamos assim, de estarem sendo vigiadas. Então, de nada adianta esse cidadão que foi lá, estacionou todo errado na vaga, ocupou 2 vagas, não era portador de necessidade especial, enfim. Eu estava no contexto, né? Eu vi o cenário. Só que se a ferramenta existe, mas ninguém usa, porque do outro lado a gente tem o medo daí do autoritarismo. Imagina se eu tô lá colocando bilhetinho no carro do cara, chega alguém e começa a me dar uma carteirada, só buscando aqui o nosso tema principal. Isso, Pô, o que você tá me colocando uma multa moral aqui? Quem que você pensa que é? Quem é Fica fazendo você? brincadeira comigo. Quem é você? Você acha guardinha aqui para vir ficar me aplicando multa de escola e rasga o negócio na minha frente e joga assim. Então, é claro que se tivesse... E sabe que quando saiu aquele caso dos Mateus, né, do entregador e do rapaz morador, eu fiquei pensando, gente, mas quem é que filmou isso, né, nessa hora, assim, e estava ali presente? Provavelmente essa discussão já vinha vindo há algum tempo, há alguns minutos. Sim. Também que é coisa de estar no lugar certo, na hora certa, de ter a ferramenta à disposição, que também é importante, saber que você tem esse controle social, essa possibilidade, é uma palavra melhor que oportunidade, de ser vigiado e publicizado a qualquer momento. No entanto, eu também acho que, por outro lado, nós temos uma conduta um pouco tímida em relação a isso. Inclusive, quando eu fiz essa publicação, um amigo meu que eu respeito muito, assim, uma pessoa muito inteligente, veio e disse: eu acho que essa multa não funcionaria. E eu fiz essa pergunta: você acredita que a educação ou que a conversão da conduta de uma pessoa acontece de que forma? Educando, trazendo exemplo, educando e punindo. A gente tem a prevenção, nós temos a condição de trazer para ele... enfim, as ferramentas, o código de conduta, o código de ética, a Constituição Federal, e a punição. Pode ser uma punição moral, vexatória, mas se for para a internet, sim. Então, eu acho que é uma excelente ferramenta, mas nós também precisamos de utilizá-la melhor para esses fins, não só para ficar consultando e consumindo, mas também para subir coisas importantes, né? Publicizar coisas importantes e relevantes. Mas é isso, eu né? vejo que as redes sociais O ajudam pessoal tem muito, medo, né? né, Érica? É um Big Brother O que pessoal a tem medo gente de se fala. expor. Sem Exatamente. dúvida. E hoje Vejam, a gente isso... nunca saberia o caso que chegou, né, e foi o propiciador aqui da nossa conversa, que foi do desembargador, se não houvesse publicização. Inclusive, esse é um dos principais problemas pelos quais o autoritarismo continua existindo muito no Brasil, porque falta dar voz para as pessoas que são oprimidas. Se a gente não tivesse esse tipo de instrumento, dificilmente nós saberíamos que isso está acontecendo. Isso provavelmente está acontecendo em muitos lugares agora, Sim. só que nós não estamos sabendo. Cada vez mais nós ficamos surpresos com isso, mas não deveríamos, porque está muito aqui perto de nós, a gente só não vê. Eu acho que essas divulgações, né, elas fomentam, é o que você falou, nós somos ainda tímidos, né, na questão de pegar um bloquinho, isso que eu achei bárbaro, que é feito aí em Curitiba, colocar ali o cara, olha, você estacionou no lugar errado, né, fazer com tranquilidade, sem bater boca, sem brigar, mas também correndo o risco de vir alguém e falar, pô, o que você está fazendo no meu carro? Mas essas publicações que a gente percebe que o policial fez, né, de soltar, não sei nem quem que soltou nas redes sociais tudo isso, eu acho que faz com que a gente tenha coragem de ter essa atitude também. Foi o que você fez, você viu uma vaga, o cara ocupou 2 vagas, sendo que não era talvez necessário, a gente não sabe do contexto, e você publicou isso, né? Então, se chegou na visão do cara e falou, opa, então eu acho que eu preciso tomar mais cuidado. As pessoas estão mais vigilantes, o que eu acho que falta um pouco mais de coragem nessas publicações, né? Acho que isso é bacana. A gente não quer embate, né? Nós somos um povo cordial. Mas tem que tomar cuidado e se ter certeza também, porque tem casos de linchamento virtual e... Retaliação, Essa aqui é não muito bem apurados, digamos, né? Vocês lembram o caso da mulher lá do Guarujá? Não sei se vocês lembram. Lembro que foi espancada até a morte, não foi essa daí? Você ia comentar? Exatamente. É aquela coisa, né? Por mais que você esteja filmando e esteja vendo, o ideal é nunca fazer justiça com as próprias mãos, né? É o que a gente recomenda. Às vezes dá vontade de dar umas porradas, né? Até dar uns chinelos, enfim.
Tem duas perguntas. Obrigada. Vou fazer uma do Antônio Mota, e aí, Ivan, você tem a do Jorge aqui para perguntar, vamos aproveitar a Letícia. Tá O bom. Mota, meu querido amigo Mota, pergunta: ética e compliance é sinônimo de transparência? Não, ética e compliance é sinônimo de transparência. Isso muitas vezes não é levado a sério nem praticado por alguns gestores em relação a seus liderados. Infelizmente, na verdade não é uma pergunta, né? Ele faz um comentário. Uhum. A do Jorge, ele pergunta, né, como mudar o posicionamento das pessoas em um país que a gente tem aí a lei de Gerson, né, que cada um quer levar vantagem. Então, será que o que você diz para a gente, Letícia? Porque é cultural, né, também isso. Olhar para as causas, né? Muleta também, né? Assim, é cultural, mas a gente pode mudar, né? Pode mudar, exatamente. É que tem esforço para mudar, né? E tem que ser, as pessoas acabam, tem que ser conveniente em muitos casos. Está aí a tal da lei de Gerson, né? Então, que a gente ouve falar há muito tempo, né? É legal porque muitas pessoas, eu vejo assim, eu adoro passar férias em tal lugar, né? O pessoal é tão organizado, tal, tal, tal. Mas você não moraria naquelas condições, limpando a sua casa, tirando o seu lixo no dia certo, se sujeitando a determinadas regras que você acha legal quando você está nesse país passeando. Porque a gente não vê as vantagens desse ganho coletivo, dessas benesses de um bom convívio em sociedade. Nós estamos, infelizmente, já machucados de altos níveis de corrupção, e aí a resposta que eu ia te dar é olhar para os fatos geradores dessa situação. Nós temos a professora Lilia Schwartz, que fala sobre o patrimonialismo, sobre a nossa tradição escrava e sobre a corrupção, como os principais elementos causadores desse cenário, dessa lei de Gerson, de levar vantagem, das raízes do Brasil, talvez nessa situação como nós vemos hoje. E como despertar? A gente tem que reverter e olhar lá para trás, então. A gente ainda tem culturas que se enraizam, não sei se essa palavra existe, mas se alicerçam muito nesses valores, digamos assim. Esse patrimonialismo, por exemplo, essa dificuldade de distinção entre o que é público e o que é privado, que eu posso andar de skate numa pista e estragar tudo, mas no sofá da minha casa eu não posso. Mas aquela pista é tão minha, nossa, quanto o sofá que está na minha casa. Essa falta de cuidado do que é de todos, entendendo que o que é de todos também é meu e que não é de ninguém, né? O público tem essa participação. Eu acho que essa transformação exige um mergulho muito mais profundo no iceberg, porque a gente tem navegado numa profundidade da palma de uma mão e a longitude de um oceano, na minha visão. Chegou a hora de enaltecer o tema, que tem tido voz para esse debate em função de fatos históricos que têm acontecido nos últimos anos aqui no Brasil, mas ainda é um debate muito novo, né? E fazer uma transformação cultural tão profunda num país tão grande, tão complexo, não é do dia para a noite. Então, eu digo que nós plantamos talvez uma semente agora para começar a regar e ver a árvorezinha crescendo, mas que os frutos, as flores, etc., talvez venham mais para frente. E tem que ter persistência, aquilo que eu falei mais para frente. Não dá para achar que vamos implementar a compliance em todas as empresas do Brasil e agora está tudo resolvido. Não, né? O FCPA, que é a legislação semelhante nos Estados Unidos, é de 77, tem 43 anos e ainda acontecem muitos problemas de corrupção. Não é uma lei, não é um marco regulatório que vai fazer com que uma cultura mude, porque, como eu falei mais cedo, a teoria reflete a prática. Nós temos que começar com cada um aqui talvez nessa vigilância, nesse controle social, exercendo mais os nossos direitos enquanto cidadãos, entendendo a importância da nossa participação, da nossa autovigilância e da cobrança também com o próximo. E eu vou repetir uma frase que eu sempre falo, que não é minha: seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer ver uma melhoria, comece por si mesmo. Nossa, concordo plenamente. Como toda mudança, não só nesse tema, né, meninas? Toda mudança tem o pensa grande e agir pequeno. Começa por você. Se você acha que você já está já tá num nível bacana, começa pela sua família, pela sua casa, pela sua empresa, pela sua equipe, pelo seu funcionário direto, se você não tem, pelo seu colega. Se você influenciar 1, 2, 3 pessoas, a gente muda o país inteiro assim mesmo, porque também acaba... Fala, né? Vira muita muleta, né, Van? E é o que a gente fala, liderar pelo exemplo, né? A Letícia falou isso logo no comecinho aqui do programa,
e liderar pelo exemplo, dentro de casa, na sociedade, dentro da organização, né? E trazer as pessoas do laranja para o verde e não desistir das que estão no vermelho, como ela colocou no começo aqui da live. Ô, Letícia, há um pouco mais de um ano, em julho do ano passado, você criou o movimento Integridade Sempre Vale a Pena. O que te motivou a criar esse movimento que está super forte aí, a gente acompanha, eu tenho acompanhado nas redes sociais? Duas razões principais. A primeira é popularizar um pouco o tema técnico com o qual nós trabalhamos, levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento sobre ética, sobre integridade, transparência ou mesmo compliance. E a segunda é despertar no indivíduo justamente esse senso sobre o qual nós estávamos falando, que ele é elemento fundamental nessa transformação. O que acontece quando uma pessoa usa uma camiseta do Google? E trabalho no Google e uso uma camiseta do Google. Pô, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, eu falo para todo mundo, porque eu sou muito bom de ter vindo trabalhar aqui, eu tenho orgulho do trabalho que eu conquistei, foi um processo difícil e pronto. Quando você ostenta, no bom sentido, uma frase ou leva alguma imagem, nas roupas que você veste, geralmente é porque você adere àquela cultura ou tem um pensamento similar ao daquela pessoa, enfim. A ideia de estampar numa camiseta é que os holofotes se virem para você e que quando você está andando na rua, quando você está defendendo essa mensagem publicamente, você possa aceitar ser cobrado por isso. Então, se você diz no seu peito que integridade vale a pena, não vai me fazer uma não conformidade dentro da sua vida pessoal, porque você está dizendo aí no seu peito que integridade vale a pena. Só explica para o pessoal essa ideia da camiseta, né? Que eu acho que o pessoal não conhece. Conta um pouquinho. Eu não estou vestindo ela hoje, mas se vocês quiserem, depois eu pego algumas ali. Esse movimento surgiu, então, no ano passado, justamente com essa missão de a gente criar uma corrente positiva, aí, esse ciclo retroalimentador, como eu digo, em prol da integridade. Então, são camisetas que levam essa frase, integridade sempre vale a pena, num movimento, eu chamei de movimento para que ele foi muito despretensioso no início. Eu pensei nessa ideia, eu fui a um shopping, mandei a designer pedi para a designer fazer uma estampa, fui lá, estampei, publiquei, falei, quem quer? Nossa, vieram muitas pessoas pedindo, eu falei, vai dar bom. Então, fiz o meu MVP, validei o produto mínimo viável do projeto, a coisa foi para frente e eu comecei a produzir mais camisetas. Então, toda a renda hoje da venda dessas camisetas, que são pretas, brancas e rosas, é revertida para uma ONG de controle social, porque é uma via de mão dupla. Eles cuidam dos nossos recursos por nós, à medida em que monitoram processos de licitação em mais de 150 municípios de todo o Brasil, já deixaram que mais de R$1 bilhão fossem maus gastos para os cofres públicos aqui. Então, é uma devolução que eu tento fazer para a sociedade em relação aos investimentos que eu, enquanto condição privilegiada, tive na minha educação e na minha família. E essas camisetas são vendidas, então, para que nós possamos disseminar essa cultura. Hoje já são quase 700 pessoas no Brasil inteiro. A gente já está com a versão em espanhol dela para ir para outros países. Legal. E de tempos em tempos, eu escolho um embaixador ou embaixadora para receberem uma camiseta azul. Já adianto para quem tiver curiosidade, for olhar, a azul não está à venda. Eu tenho muitas pessoas que me pedem para comprar essa. Mas ela é escolhida por mim para algumas pessoas que são referências de conduta e que têm ainda mais o peso e a responsabilidade por serem influenciadores, formadores de opinião, de ostentarem, de novo, nesse bom sentido, essa mensagem. Então, a gente vai aí crescendo, eu chamo de guardiões da integridade, que levem essa mensagem, ajudem a olhar para o outro, a apontar no bom sentido também aquilo que possa ser melhorado, corrigido, e que também levem no peito, ajudando a fortalecer essa mensagem. Sensacional. Quem tiver interesse em adquirir essa camiseta no seu site? Isso, podem entrar no meu site, www.leticiasugai, S-U-G-A-I, com I no final, .com. Vai ter uma aba lá no menu que é #movimento. Legal. E aí é só comprar, sabendo que essa renda toda é revertida para o Observatório Social do Brasil. Sensacional. E lembrando para você que não conseguiu anotar o endereço, que na descrição desse vídeo tem o link do site da Letícia. E eu também coloquei aí nos comentários já o atalho direto da loja para você só escolher sua cor e já comprar. Bora fortalecer esse movimento. A gente tem 40 pessoas assistindo aqui. Vamos fazer parte dessa integridade vale a pena, porque vale a pena mesmo, né? Vamos ampliar aí, vamos divulgar e vamos usar. Eu usaria fácil, uma coisa que eu defendo também.
Muito bem, pessoal. Você ia fazer uma pergunta, porque eu vou fazer um E fechamento. assim, já vai fazer? Não, eu queria trazer 8h28, passa muito rápido, gente. Olha Muito, só, gente. 1 hora, impressionante. Eu queria só trazer um comentário do José Roberto, que ele fala que, quando a gente estava falando do tema de ética e tudo mais, ele colocou aqui, né, que a certeza de não ser punido, né, e de que e acaba vindo, né, eu tenho mais direito que o outro, né. O que você tem para falar sobre isso, Letícia? De fato, as pessoas ainda cometem, vamos dizer assim, né, ainda tem esses atos por causa da impunidade? Elas estão cientes de que elas não serão punidas? Sim, com certeza na minha opinião, né? Mas acho que sim, é um reforçador muito pesado, digamos assim, nesse ciclo da impunidade, de verificar que a integridade não vale a pena, porque se você cometer o delito, você não vai ser pego. Mas se você estacionar e pegar 2 faixas, ninguém vai ter o controle social, ninguém vai publicar na rede social, e você não vai passar vergonha nenhuma por isso. Então, ainda é uma cultura, e lembrando que nós estamos aqui numa classe privilegiada, aqui nós 4 brancas, pós-graduadas, e que a realidade do nosso país não é essa. Se a gente vai aí para a maioria da população, a gente sai desse ciclo aqui que geralmente nós navegamos. Então, dentro dessas condições, com uma visão de muito curto prazo, do que eu preciso para a minha subsistência da semana seguinte, é claro que a integridade nem sempre vai valer a pena e que as minhas condutas têm que ser analisadas sob outra ótica, porque são outras questões que estão em jogo. E eu acho que sim, por isso que o bloquinho da multa, por isso que falar, por isso que quando alguém vem e fura a fila na sua frente, não fica quieto olhando e diz assim, tudo bem, não vou estressar minha cabeça com isso. Fala com educação, né? Mas pelo menos não precisa criar briga, criar encrenca mesmo. Mas se você não fizer esse papel, ninguém mais vai fazer. Enquanto nós continuarmos nos omitindo, e por isso as medidas disciplinares dentro do ambiente corporativo são importantes, para as pessoas não perceberem que aquilo é um instrumento de fachada. Que se é para haver ética e cobrança desses valores sociais, morais ou organizacionais dentro de qualquer cultura, é que as regras existem para serem cumpridas. E caso não sejam cumpridas, também existem punições. Eu acho sim que a impunidade é um elemento que reforça muito o cenário que nós temos hoje. Ô, Letícia, só não vale falar para quem entrou na sua frente na fila, olhar e falar assim, você sabe na frente de quem você entrou? Você sabe quem sou eu para você furar a fila na minha frente? Você sabe quem Aí o cara vai, chega e fala, você sabe quem sou eu? Olha só, Roberto Costa dizendo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E com esse comentário... Não, e tem que ter, a gente não trouxe, mas a trilha sonora desse encerramento aí, dessa frase que o Roberto trouxe, é a música, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Se tem um filmezinho... Muito bem, e com essa frase do Roberto, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Sensacional, poxa. Letícia, quanta informação... quanta coisa boa, eu tenho certeza que quem esteve nos acompanhando e quem está até agora nos acompanhando aproveitou muito, fez suas anotações, reflexões, e assim, eu saio daqui hoje com a certeza ainda maior de que a integridade sempre vale a pena. Eu acho que é um movimento fantástico que você criou, vamos divulgar, vamos ampliar, vamos comprar as camisetas, muito obrigada por você contribuir com todo o teu conhecimento, uma mulher incrível, como eu falei desde o início, né? Uma super profissional, muitos ensinamentos. Gratidão pela tua presença, obrigada por você disponibilizar o seu tempo com todos que estão aqui, e eu gostaria que você fizesse o seu fechamento, deixe sua mensagem, o que você quiser. Gente, eu que agradeço de novo, né, a vocês pelo convite, pelas provocações que fizeram aqui também, muito pertinentes. É bom quando nós estamos com pessoas inteligentes, que o nível aqui, nós nos desafiamos, inclusive, a responder perguntas que às vezes nem tínhamos sido submetidos. Sim. Então, obrigada por proporcionarem esse debate, de novo, darem abertura nessa audiência tão fiel de vocês, né, e rica, para falarmos sobre isso.
Minha mensagem final é esse bordão que eu uso, né? Integridade tem que valer a pena nas pequenas e nas grandes atitudes. Não se esqueçam de que a gente só constrói uma sociedade melhor. É claro que olhando para esses grandes feitos, e esses grandes líderes sempre tiveram muitas pessoas atrás deles, mas fazendo também o seu papel. Então, é no dia a dia, é diante de todas as tentações e racionalizações que nós temos, que a conduta ética deve prevalecer. E lembrem que isso é por uma causa maior. Se nós tivermos essa noção individualista, realmente os passos maiores ficam difíceis. A gente tem que sobrevoar, ter um overview aí e pensar que o trabalho é de médio e longo prazo, numa visão coletiva, que aí sim, no final do dia, vai ter valido a pena. E muito obrigada também, estou sempre à disposição. Super obrigada, obrigada mesmo. Vanessa, seu fechamento, algum comentário? Gente, quero agradecer, Letícia, foi sensacional, falou com maestria aqui sobre o tema, a gente aprendeu bastante, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, meninas, obrigada ao CT, obrigada ao pessoal que deu audiência aqui para a gente hoje, trouxe pergunta, movimentou aqui a nossa noite. Sim. E até a terça que vem. Camilinha. Também agradecer, uma honra bater esse papo com a Letícia. Uma coisa que o Benê perguntou aqui, vale reforçar, onde que ele pode ler mais sobre os trabalhos da Letícia. Então, aqui na descrição desse vídeo tem o site, tem o Instagram da Letícia, você que quer acompanhá-la, fazer parte desse movimento e acompanhar todo o trabalho dessa profissional fantástica que conversou com a gente. Aqui na descrição você tem as informações, tá bom? Para conseguir seguir nesse assunto super, super interessante. Quero aproveitar para convidá-los para amanhã também participar do programa Hackeando o Marketing, amanhã, 8h30 da noite. Estarei lá junto com você, falando sobre táticas para colocar a sua empresa na primeira página do Google. Então, fica convidado, você que, além de discutir ética, quer falar sobre marketing, está convidado para amanhã lá também. E, claro, terça-feira que vem, 7h30 da noite, estaremos aqui, firmes e fortes, com mais um Gestoras, com essa programação sensacional. Hashtag integridade sempre vale a pena. Querida Letícia, mais uma vez, obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. O programa foi incrível. E vamos até a próxima terça-feira, às 19h30. Beijo grande e até terça-feira. Gratidão, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para terminar, queria contar uma curiosidade. Vocês sabem que a Haganah tem a origem israelense, o nome em hebraico significa defesa ou proteção. O exército de Israel leva o nome Haganah dentro dele e tem um serviço obrigatório para as mulheres. Queria também que vocês soubessem que Israel foi o primeiro país a ter uma primeira ministra mulher. Essa inclusão das mulheres nesse mercado e também na política é pioneirismo e a Haganah está junto nessa. Uma boa noite a todos, obrigado. Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada em desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de DNS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox,
Quer conhecer um pouco mais ainda? Link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você. Seu cliente tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá.